Fala galera, belezinha? Mais um vídeo do Dicionário 10 de História. Se liga aí, que é rapidinho. Colonialismo. Temos muitas definições para colonialismo. A primeira que eu vou trazer para vocês é a definição teórica. Colonialismo entende-se como a conquista, ocupação e domínio de um território, a colônia, que é subjugado por uma outra entidade, comumente chamada de metrópole. Envolve, ao contrário do imperialismo, em que o domínio pode ser assegurado pelo controle indireto, né? Então, o colonialismo envolve a transferência da população da metrópole, ou seja, os colonos, para o território dominado, para assegurar não só a dominação, como a exploração econômica ou estratégica do território. Pode-se dizer que o colonialismo sempre existiu e que todas as grandes civilizações, desde os gregos aos romanos, otomanos, mouros, praticaram, de um modo ou de outro, esse colonialismo. Não é, portanto, restrito o colonialismo a uma área ou a uma época específica. No que se refere à teoria ainda, esse movimento histórico sempre influenciou filósofos e pensadores ocidentais que tiveram dificuldade em conciliar as ideias de igualdade e justiça com a dominação dos povos de outros continentes. No século XIX, no auge da dominação colonial e imperial europeia, muitos filósofos e políticos defendiam princípios de universalidade e igualdade, ao mesmo tempo que procuravam justificar a dominação europeia sobre outros povos. Essa dominação precisava partir de alguma ideia, de alguma legitimidade, de alguma justificativa. A justificativa, muitas vezes, era uma certa missão civilizadora, ou o fardo do homem branco, né? Como fala um poema do Rudyard Kipling. Né? Ou ainda, posso justificar através da religião, de evangelizar os povos não crentes. Essa religião pode ser a católica ou pode ser a muçulmana. Bom, mas na definição histórica, a gente pode pensar, né, o colonialismo como um período histórico de dominação política e econômica europeia de outros territórios, que começa com os descobrimentos portugueses e espanhóis e vai até o século XIX, né, nos anos 60, 70, quando acontecem os movimentos de libertação nacional na América Latina, África e Ásia, né, século XX, a África, né, século XIX, América Latina, século XX, a África e a Ásia. É importante compreender que foi o colonialismo europeu, né, para entender esse paradoxo. Qual o paradoxo? De pregar a liberdade, de pregar a ciência, de pregar a humanidade, mas de pregar a dominação de um homem por outro. Né? O colonialismo, por exemplo, no auge da racionalidade do século XIX, o imperialismo, no auge da racionalidade do século XIX, concordavam com a escravidão, por exemplo, concordava com a forma violenta de dominação, por exemplo. Veja que humanidade estranha essa que a gente vive. Tudo bem? Bom, agora, dá uma olhada em outros vídeos, né, que falam de colonialismo grego, de colonização grega e de colonialismo português, para depois você fazer exercícios lá no site 10historia.com. Belezinha? Abraço, até mais.